1 Tessalonicenses. Parte 4. No vídeo anterior, vimos que a esperança na volta do Senhor não é um detalhe secundário da vida cristã, mas uma realidade que deve moldar profundamente o coração, o testemunho e a maneira de viver dos santos. A expectativa por aquele dia foi apresentada não apenas como uma doutrina, mas como um anseio vivo, íntimo e transformador. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, o foco recai sobre a maneira prática como essa esperança da parousia do Senhor deve se expressar na vida e no serviço cristão. Vamos ao conteúdo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses 2 do verso 1 ao 20. Esta foi a primeira epístola das 3 epístolas escrita pelo apóstolo Paulo. E ela foi escrita muito pouco tempo depois de Paulo estar pessoalmente com eles. 1 Tessalonicenses tem o foco no significado e implicações da parousia do Senhor para a igreja. ênfase no dia de Cristo. 2 Tessalonicenses tem o foco no significado e implicações da parousia do Senhor para o mundo. ênfase do dia do Senhor. Devemos nos lembrar que esta é uma jovem assembleia sofrida, atribulada e perseguida. Este capítulo 2 enfatiza nos seus 12 primeiros versículos instruções muito preciosas sobre o modelo de vida e serviço do apóstolo Paulo. São 6 características apresentadas em pares de versículos com respeito aos 12 primeiros versículos deste segundo capítulo. E este modelo é de muita instrução para nós, uma vez que o próprio apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo em sua primeira carta, nos deixa claro sua consciência do trabalhar de Deus, pela sua graça, para forjar nele um modelo de vida e serviço cristão. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e estivesse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo 1 versos 15 e 16. Desta forma, os 12 primeiros versículos de 1 Tessalonicenses 2 se dividem em 6 pares, que contêm, portanto, 06 características do modelo de vida e serviço dos cristãos. Fazendo a conexão entre as implicações e o significado da parousia do Senhor com o modelo de vida e serviço cristão nos dão uma percepção, através da vida de Paulo, do que ambas as coisas, conjugadas, representavam para ele. Ou seja, como Paulo aguardava a parousia do Senhor. Esta é a chave da compreensão desta epístola. Nele havia uma viva e pulsante esperança, e ao mesmo tempo, um coração dedicado ao serviço, ao Senhor e aos irmãos. Porque ambas as coisas sempre têm de andar juntas. Se nós aguardamos de forma ansiosa, pulsante e vibrante a volta do Senhor, nós não o fazemos de forma passiva, mas em labor e fadiga pelos interesses do Senhor, conforme os encargos distribuídos pelo Senhor aos seus filhos. E é extremamente importante haver equilíbrio entre ambas as coisas. Não deve haver labor e fadiga no trabalho ao Senhor sem uma viva e pulsante esperança com respeito à sua volta, pois isto não é um fim em si mesmo, mas um trabalho a ser oferecido ao Senhor, como uma oferta de amor, naquele dia. De outro lado, não devemos somente ter esta viva e pulsante expectativa de vinda do Senhor sem um árduo e efetivo trabalho no Senhor, porque nos foi dado, a cada um, dons e encargo para a proclamação do Evangelho e para a edificação dos santos. Nós somos a expressão do corpo de Cristo nesta terra, para isto vivemos. Desta forma, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15 verso 58. Desta forma, cada um dos santos foi chamado para trabalhar naquilo que convém aos interesses do Senhor. Em resumo, por um lado um trabalho árduo, fiel e sempre abundante no Senhor e, de outro, uma viva e pulsante esperança da volta, da parousia do Senhor. Isto significa que trabalhamos, mas o fazemos com uma expectativa viva no coração. Haverá de chegar o dia em que receberemos a recompensa pelo serviço fiel e obediente, feito com motivação correta, santa e adequada, servindo ao Senhor e a seus santos.
Desta forma, vamos retomar quais eram para o apóstolo Paulo, no que concerne ao modelo de vida e serviço cristão, o significado e as implicações da parousia do Senhor. Vamos analisar os 12 primeiros versículos em pares, no capítulo 2. Capítulo 2. Verso 1 e 2. Um primeiro ensino, mente preparada para o sofrimento. Maltratados e ultrajados em Filipos. Em meio a muita luta. Aqui está o primeiro ensino: nós devemos aguardar a parousia do Senhor com uma mente preparada, ou disposta, a enfrentar sofrimentos, lutas, privações, provações. Se assim não fosse, nós correríamos o perigo de sucumbir em nosso fervor, nossa fé no Senhor. Atos 14 do verso 20 ao 22. Houve muito sofrimento em Iconio, Listra e Derbe. Especialmente em Listra, onde Paulo foi apedrejado. Paulo foi dado como morto. Observe que nos versículos precedentes Deus realizou por meio de Paulo um tremendo milagre. Atos 14 do verso 9 ao 11. Paulo faz o caminho de volta, rumo a Antioquia, mas observe a citação bíblica. Fortalecendo a alma dos discípulos. Exortando-os a permanecer firme na fé. Mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Importante notar neste contexto o paralelismo entre grande operação de milagre com o sofrimento e tribulações na mesma proporção. Se há uma viva e pulsante expectativa quanto ao retorno do Senhor, parousia, e, por conseguinte, o estabelecimento de forma visível de seu reino, há de se ter uma mente preparada para o sofrimento. Logo, se não nos prepararmos adequadamente, nós podemos ter muita dificuldade na nossa carreira cristã. Nem o Senhor, nem nenhum de seus servos nos prometeram um mar de rosas ou um jardim de facilidades. Neste sentido, observe a menção feita por Paulo em 1 Tessalonicenses 2 verso 2, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para nos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Aqui a menção feita por Paulo tem a ver com o episódio ocorrido em Atos 16 do verso 11 ao 40. Analogicamente, temos claramente estes dois componentes anteriormente mencionados. 1. Feitos maravilhosos do Senhor por um lado. 2. E por outro, muita luta e tribulação vivenciados pelos apóstolos. Então, a primeira das mensagens relacionadas à parousia do Senhor é a tremenda necessidade que temos de ter uma mente disposta e preparada para enfrentar sofrimentos, lutas, privações, provações. O apóstolo Pedro, analogamente, aborda esta questão em sua primeira carta. 1 Pedro 3 do verso 13 ao 17. Isto fala de sofrer por causa da justiça. 1 Pedro 4 versos 1 e 2. Atenção à palavra armai-vos, neste contexto. É uma palavra de cunho militar, significa que nós temos que dar por certo de que há um elemento pouco mencionado nas Assembleias do Senhor: nós fomos chamados à comunhão de seus sofrimentos. A palavra pensamento indica que devemos ter consciência de que se Cristo sofreu na carne, porque nós que o amamos, servimos e adoramos, não haveríamos de sofrer. Porque nós não haveríamos de sofrer por sermos as suas testemunhas. A teologia que prega que não há sofrimento para o cristão é a chamada teologia da prosperidade. Muitos dentre estes dizem que o sofrimento é coisa do maligno. Que todo sofrimento é resultado de pecado. Sabemos que muitos sofrimentos são sim, resultado de pecado, mas há um sofrimento glorioso que não é resultado de pecado, mas de fidelidade e testemunho para com o nome do Senhor. E é a este sofrimento que Pedro se refere em sua primeira carta no capítulo 4 versos 1 e 2. 1 Pedro 4 do verso 12 ao 19. É privilégio glorioso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes, glorifique a Deus com esse nome.
Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Analogamente, nessa passagem Pedro aborda a questão do glorioso privilégio no tocante a sofrermos por Cristo. O texto fala de sermos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Esta expressão de forma direta ou indireta aparece também em Filipenses 3 verso 10. Gálatas 4 verso 19. Colossenses 1 verso 24. Neste texto Pedro, por inspiração do Espírito Santo, associa o sofrimento à glória. Isto desconstrói a pregação à teologia da prosperidade, pois para estes onde há sofrimento não há glória, mas o apóstolo Pedro coloca estas palavras juntas. O que Pedro diz é que se sofremos pelos interesses do Senhor, pelo seu nome, pelo seu testemunho, então é exatamente aí que está a glória. Porventura os servos fiéis do Senhor ao longo de toda a história da Igreja não sofreram tremendamente, muitos deles pagando com sua própria vida por causa da palavra, do nome e do testemunho do Senhor? 1 Pedro 4 verso 14. Estes são injuriados por causa do nome de Cristo, e não pelo pecado. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz irmãs e irmãos.